Seja bem-vindo, caro ouvinte, à quarta e penúltima parte da leitura da obra Memórias do Subsolo, do grande Dostoiévski. Antes de prosseguir na leitura dessa obra, caro ouvinte, eu irei deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse projeto, você poderá fazer isso através do Pix, que estará presente na descrição desse vídeo. Agora, prosseguindo com a leitura. Capítulo 2. Chegava, porém, ao fim a fase da minha devassidãozinha, e eu começava a ter náuseas terríveis. Assaltava-me o arrependimento, mas eu o repelia, era por demais nauseante. Todavia, também a isso me acostumei, pouco a pouco. Acostumava-me, ou melhor, não é que me acostumasse, mas de certo modo concordava voluntariamente em suportar tudo. Mas eu tinha uma solução apaziguadora, era refugiar-me no que fosse belo e sublime, em devaneios. Ou seja, em delírios. É claro, devaneava terrivelmente, 3 meses seguidos, encolhido no meu canto e, crede, ou seja, acreditai. Nesses momentos eu não me parecia com o cavalheiro que, na confusão do seu coração de galináceo, ou seja, seu coração de galinha, pregava a gola do capote uma pele alemã de castor. Tornava-me, de repente, herói. Não receberia sequer de visita aquele meu tenente de 10 Viachorkes. Caro ouvinte, você deve se lembrar que Viachorkes é a medida de distância russa que equivale a mais ou menos 4,5 centímetros. Agora, retornando para o texto, nem sequer podia imaginá-lo, então. É difícil dizer agora em que consistiam os meus devaneios, ou seja, os meus delírios, e como pude contentar-me com eles. Mas o certo é que me contentei. Aliás, mesmo agora, em parte me contento com isto. Os devaneios vinham-me com particular doçura e intensidade após a devassidãozinha. Vinham com arrependimento e lágrimas, com maldições e êxtases. Eu tinha momentos de tão positiva embriaguez, de felicidade tal, que, juro por Deus, não havia em mim a menor zombaria. O que havia era fé, esperança, caridade. Aí é que está. Eu acreditava então cegamente que, por um milagre qualquer, por alguma circunstância exterior, tudo se abriria e alargaria num átimo, ou seja, num instante, num momento, e, num átimo também, surgiria o horizonte da correspondente atividade benfazeja, ou seja, favorável, propícia, bela e, principalmente, de todo acabada. Nunca soube qual seria exatamente essa atividade, mas, sobretudo, era absolutamente acabada. E eu sairia de súbito para o mundo de Deus como que montado um cavalo branco e cingido por uma coroa de louros. Não podia compreender sequer um papel secundário e justamente por isso desempenhava bem tranquilamente, na realidade, o último dos papéis. Herói ou imundície, não havia meio termo. Foi exatamente isto que me perdeu, porque na imundície eu me consolava com o fato de ser herói em outra hora. Eu, herói, disfarçava consigo a imundície, como se dissesse: ao homem comum é vergonhoso chafurdar na imundície, mas um herói paira demasiado alto para ficar completamente sujo. Por conseguinte, lhe é permitida a imundície. É admirável que esses acessos de tudo o que era belo e sublime me assaltassem, até mesmo no decorrer da devassidãozinha, e justamente quando eu já me encontrava bem no fundo, que chegassem em lampejos isolados, como que lembrando a sua existência, sem destruir
Todavia, a devassidãozinha como seu aparecimento. Pelo contrário, como que ativavam pelo contraste e vinham exatamente na medida necessária para um bom molho. O molho, no caso, consistia em contradições, sofrimentos e torturante análise interior. E todas essas torturas e torturazinhas acrescentavam um sabor picante e até um sentido à minha devassidãozinha. Numa palavra, cumpriam plenamente as funções de um bom molho. Tudo isso não era mesmo desprovido de certa profundidade, e podia eu, acaso, conformar-me com uma devassidãozinha simples, vulgar, direta, de amanuense, ou seja, de um copista, de um escrevente, e carregar sobre mim toda esta imundície? Neste caso, que haveria nela que me pudesse seduzir e atrair de noite para a rua? Não, eu tinha saída nobre para tudo. Mas quanto amor, meus senhores, quanto amor me acontecia padecer nesses meus devaneios, nesses salvamentos em tudo o que é belo e sublime. Embora fosse um amor fantástico, que jamais convidava efetivamente para algo humano, tão abundante era ele que, depois, nem se sentia já sequer necessidade de aplicá-lo. Seria um luxo demasiado. Tudo, aliás, terminava sempre do modo mais favorável, por uma preguiçosa e embriagadora passagem à arte, isto é, as formas belas da existência, de todo acabadas, intensamente roubadas a poetas e romancistas, e adaptadas a toda espécie de serviços e exigências. Eu, por exemplo, triunfo sobre todos. Todos, naturalmente, ficam reduzidos a nada e são forçados a reconhecer voluntariamente as minhas qualidades. E eu perdoo a todos. Apaixono-me sendo poeta famoso e gentil da Câmara Real. Recebo milhões sem conta e, imediatamente, faço deles donativos à espécie humana e ali mesmo confesso, perante todo o povo, as minhas ignomínias, ou seja, as minhas infâmias, mas encerram uma dose extraordinária de belo e sublime, de algo manfrediano. Caro ouvinte, observe, ao utilizar o termo aqui, manfrediano, o autor faz uma referência direta ao poema Manfredo, do poeta inglês Lord Byron. Nesse poema, Lord Byron descreve um drama metafísico. Agora, retornando para o texto. Todos choram e me beijam. De outro modo, que idiotas seriam eles? E eu vou, descalço e faminto, pregar as novas ideias e derroto os retrógrados sob Austerlites. Caro ouvinte, aqui, ao mencionar Austerlites, o autor faz uma referência clara à Batalha de Austerlites, também conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Essa foi uma batalha na qual o imperador francês Napoleão Bonaparte derrotou uma coligação liderada pelo imperador russo, o czar da Rússia, Alexandre I, e pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II. Agora, retornando para o texto. A seguir, a um toque de marcha, promulga-se a anistia. O Papa concorda em transferir-se de Roma para o Brasil. Depois há um baile para toda a Itália em Villa Borghese, que fica junto ao Lago de Como, pois o Lago de Como, para tal fim, é transferido especialmente para Roma. Segue-se uma cena entre os arbustos, etc, etc. Sabeis? Dir-me-eis que é vulgar e ignóbil, ou seja, desprezível, levar agora tudo isso para a feira, depois de tantos transportes e lágrimas por mim próprio confessados? Mas, ignóbil por quê? Pensais, porventura, que eu me envergonhe de tudo isso?
E que tudo isso foi mais estúpido que qualquer episódio da vossa vida, meus senhores. Além do mais, crede, algo não estava de todo mal arranjado. Nem tudo sucedia no Lago de Como. Observação, caro ouvinte. O Lago de Como não é aqui um lugar fictício. O Lago de Como, ele é, hoje em dia, um ponto turístico muito visitado na Itália. Um verdadeiro, assim, paraíso nos Alpes, na Itália. Agora, retornando para o texto. Aliás, tendes razão. De fato, é vulgar e ignóbil. Mas o mais ignóbil é que eu tenha começado agora a justificar-me perante vós. E ainda mais ignóbil é o fato de fazer esta observação. Chega, porém, senão isto não acabará nunca mais. Sempre haverá algo mais ignóbil que o resto. Como não pudesse passar mais de 3 meses seguidos devaneando, ou seja, delirando, começava a sentir uma necessidade invencível de me lançar na sociedade. Lançar-me na sociedade significava para mim ir visitar o meu chefe de seção, Anton Antonich Sietoshikin. Em toda a minha vida, fui a única pessoa com quem mantive relações permanentes, e eu próprio me surpreendo agora com este fato. Mas só ia visitá-lo quando atingia aquela fase, quando os meus devaneios me traziam tamanha felicidade que me era inevitável e imediatamente necessário abraçar as pessoas e toda a humanidade. E, para este fim, necessitava contar ao menos com uma pessoa que existisse realmente. Aliás, era preciso visitar Anton Antonich às terças, pois era o meu dia de receber. E, por conseguinte, ajustar a terça-feira à necessidade de abraçar toda a humanidade. O referido Anton Antonich morava nas 5 esquinas, num 4º andar, em apartamento de 4 cômodos nos baixos, um menor que o outro, amarelados e muito modestos. Vivia com 2 filhas e a tia destas, que servia chá. As filhas, uma de 13 anos e a outra de 14, tinham ambas nariz arrebitado. Eu ficava extremamente encabulado na sua presença, pois não cessavam de trocar segredinhos, acompanhados de um riso abafado. O dono da casa ficava comumente em seu escritório, sentado num divã de couro, diante da mesa, em companhia de algum visitante grisalho, funcionário do nosso departamento ou mesmo de algum outro. Nunca encontrei ali mais de 2 ou 3 visitas, e sempre as mesmas. Falavam do imposto de consumo, da adjudicação no Senado. Caro ouvinte, adjudicação é o ato judicial que dá a alguém a posse e a propriedade de determinados bens. Também pode ser a concessão, outorga ou atribuição da execução de obras mediante concorrência pública. Agora, retornando para o texto. Dos salários, da produção, de sua excelência, dos meios de agradar, etc., etc. Eu tinha a paciência de ficar feito um imbecil durante umas 4 horas na companhia dessas pessoas, ouvindo-as, sem ousar nem poder puxar com elas qualquer assunto. Ficava embotado, ou seja, acabado. Começava diversas vezes a suar. Pairava sobre mim a paralisia, mas isto era bom e útil. Voltando para casa, adiava por algum tempo o meu desejo de abraçar toda a humanidade. Aliás, eu tinha ainda outro conhecido, por assim dizer, Simonov, meu ex-colega de escola. Havia muitos outros colegas meus de escola em São Petersburgo, mas não me dava com eles e até deixara de cumprimentá-los na rua.
É possível que eu me tenha transferido para outra repartição, justamente para não ficar junto deles e romper de vez com toda a minha odiosa infância. A maldição cobria aquela escola e aqueles terríveis anos de forçado. Numa palavra, separei-me dos colegas logo que me vi livre. Estavam, é verdade, 2 ou 3 que eu ainda cumprimentava ao encontrar. Entre estes, Simonov, que em nada se distinguira na nossa escola, que era quieto e de hábitos regulares, mas em quem eu reconhecia certa independência de caráter e, mesmo, honestidade. Não creio, até, que fosse de inteligência muito limitada. Passei por ele, outrora, certos momentos bastante luminosos, mas não duraram muito e, de repente, como que se cobriram de névoa. Segundo parecia, a recordação disso lhe era penosa e aparentemente ele temia que eu voltasse ao tom antigo. Eu suspeitava que ele tinha grande repugnância por mim, mas, assim mesmo, frequentava a sua casa, pois não tinha certeza disso. Pois bem, dei uma feita numa quinta-feira, não suportando mais a minha solidão e sabendo que, nesse dia, estava fechada a porta de Anton Antonitch. Lembrei-me de Simonov. Enquanto subia a escada para o quarto andar, onde ele morava, ia justamente pensando que esse cavalheiro já se cansava da minha companhia e que eu ia em vão à sua casa. Mas, como sempre ocorria, tais considerações pareciam impelir-me ainda mais para uma situação dúbia e, por isto, entrei. Havia quase 1 ano que eu vira Simonov pela última vez. Capítulo 3. Encontrei ali mais 2 colegas de escola. Pareciam tratar de um caso importante. Nenhum deles notou a minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Provavelmente consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas. Nem mesmo na escola me haviam tratado daquele modo, embora todos me odiassem lá. Compreendia, naturalmente, que deviam desprezar-me pelo fracasso da minha carreira de funcionário e pelo fato de eu ter decaído muito, de andar mal trajado, etc. O que, aos seus olhos, era um sinal evidente da minha incapacidade e insignificância. Mas, apesar de tudo, eu não esperava um desprezo tão imenso. Simonov ficou até surpreendido com a minha entrada. Também, antes já parecia surpreender-se com minhas visitas. Tudo aquilo me deixou intrigado. Sentei-me, preso de certa angústia, e me pus a ouvir o que diziam. Estava em curso uma conversa séria e até animada sobre o jantar de despedida que aqueles cavalheiros pretendiam organizar para o dia seguinte, em homenagem a um amigo deles, Zierkov, que era oficial e estava de partida para uma província distante. Monsenhor Zierkov fora também meu colega de escola durante todo o curso. Eu passara a odiá-lo, particularmente quando cursávamos os últimos anos. Nos primeiros, fora apenas um menino bonitinho, vivo, de quem todos gostavam. Aliás, eu o odiara nos primeiros anos também, exatamente pelo fato de ser ele bonitinho e vivo. Zierkov sempre se saíra mal na escola e fora piorando à medida que avançava no curso. No entanto, concluiu-o com êxito, porque dispunha de proteção. No seu último ano de escola, recebeu uma herança de 200 almas. Caro ouvinte, na antiga Rússia, os servos eram designados por almas. Ou seja, Zierkov recebeu uma herança, portanto, de 200 servos. Agora, retornando para o texto. E, visto que em nosso meio quase todos eram pobres, começou até a fanfarronar, ou seja, começou a bravatear, a se vangloriar diante de nós. Era um tipo vulgar, no mais alto grau, mas, apesar disso, um bom sujeito, mesmo quando
fanfarronava, ou seja, mesmo quando se gabava, se vangloriava. E, entre nós, apesar das formas exteriores fantásticas e palavrosas de honra e sobranceira, ou seja, arrogância, todos, com bem poucas exceções, procuravam até agradar a Zierkov, atitude que aumentava na medida de sua fanfarronice, e não o faziam para obter alguma vantagem, mas simplesmente pelo fato de ser um homem favorecido pelos dons da natureza. Além disso, era costume nosso considerar Zierkov um especialista quanto à habilidade e boas maneiras. Esta última circunstância deixava-me sobretudo furioso. Odiava sua voz abrupta, de quem não duvida de si, a adoração de suas próprias pilhérias, ou seja, de seus ditos sarcásticos com intenção humorística, às vezes ofensiva, que lhe saíam terrivelmente estúpidas, embora fosse de fato ousado ao falar. Odiava o seu rosto bonito, estupidozinho, pelo qual, aliás, eu trocaria de bom grado o meu, que era inteligente. As suas maneiras desembaraçadas de oficial de 1840. Odiava o que dizia sobre os seus futuros êxitos com as mulheres. Ele não ousava começar a ter casos com mulheres enquanto não usasse galões de oficial e esperava-os com impaciência. E como ia participar constantemente de duelos. Lembro-me de que eu, sempre calado, atraquei-me de súbito em Zierkov, quando este, comentando certa vez com alguns colegas, num momento de folga, os futuros prazeres e, desenfreando-se por fim, como um cãozinho novo ao sol, disse de repente que não deixaria sem atenção nenhuma das moças camponesas da sua aldeia, que isto era droide de senior. Caro ouvinte, aqui droide de senior faz alusão ao direito feudal do senhor de obrigar toda a camponesa do seu domínio a passar com ele a primeira noite do casamento. Agora, retornando para o texto. E que seus mujiques, caro ouvinte, mujiques, eram na antiga Rússia os camponeses, os homens comuns, os plebeus. Se atrevessem a protestar, haveria de espancá-los e impor-lhes àqueles canalhas barbudos uma corveia dupla. Caro ouvinte, corveia era um trabalho árduo, penoso, ou seja, ele iria impor um trabalho árduo duplo, uma tarefa ainda mais penosa, duplamente penosa. Agora, retornando para o texto. Os nossos patifes aplaudiram-no, mas eu me atraquei com ele, e não foi de modo algum porque tivesse compaixão pelas moças e seus pais, mas simplesmente porque estavam aplaudindo um inseto daqueles. Saí vencedor naquela ocasião, mas Zierkov, ainda que estúpido, era alegre e insolente, e, por isto, saiu-se de tudo rindo, e de modo tal que eu até, a dizer verdade, não venci de todo. O riso sempre ficara a seu favor. Mais de uma vez, depois disso, ele me dominou, mas sem rancor, assim como que, brincando, de passagem, rindo. Repassado de raiva e desdém, eu não lhe respondia. Por ocasião de nossa formatura, chegou a dar um passo na minha direção. Eu não me opus propriamente, pois o fato me lisonjeara, mas logo nos separamos com toda a naturalidade. Ouvi falar, mais tarde, dos seus êxitos de caserna, de tenente e de como farreava, ou seja, de como festejava. Seguiram-se outros boatos acerca do seu sucesso na carreira. Não me cumprimentava mais na rua e eu suspeitava que ele temesse comprometer-se saudando uma pessoa insignificante como eu. Vi-o também certa vez no teatro, no terceiro balcão, já de Alamares. Caro ouvinte, Alamares era um ornato feito como uma presilha de cordão de requife, de metal ou de outro material para guarnecer e abotoar
à frente de um vestuário. Em resumo, caro ouvinte, alamares são a peça do uniforme militar formada por cordões entrelaçados e usados em certas corporações pelos oficiais de Estado-Maior e ajudantes de ordens. Agora, retornando para o texto. Solícito curvava-se diante das filhas de um velho general. Em 3 anos, decaíra muito, embora continuasse bastante bonito e ágil. Como quem chara começara a engordar. Via-se que, chegado aos 30, ficaria flácido de vez. Pois bem, era este Zierkov, então de partida, que os meus colegas de escola queriam oferecer um jantar. Naqueles 3 anos, mantiveram com ele constantes relações, embora no íntimo, estou certo, não se considerassem do mesmo nível. Das 2 visitas de Simonov, uma era Fierfischkin, descendente de alemães, de pequena estatura e cara de macaco, um imbecil que zombava de todos, meu acirrado inimigo desde os primeiros anos de escola, ignóbil e insolente, fanfarrãozinho que fingia a máxima delicadeza de espírito, não obstante fosse, no fundo, um covarde. Era um daqueles admiradores de Zierkov que o adulavam, ou seja, que o bajulavam, que puxavam o seu saco. Ostensivamente, ele pediam com frequência dinheiro emprestado. O outro visitante era Trudolyubov. Observe, caro ouvinte, Trudolyubov é o sobrenome cujo significado em russo é que ama o trabalho. Agora, retornando para o texto, personalidade pouco digna denota um militar de estatura elevada e fisionomia frígida, bastante honesto, mas que se inclinava diante de todo o êxito e era capaz de conversar unicamente sobre produção. Era, eu não sei em que grau, parente afastado de Zierkov e, por mais tolo que isto pareça, o fato lhe dava certa importância em nosso meio. Considerou-me sempre uma pessoa insignificante e tratava-me de modo não de todo delicado, mas suportável. Bem, se forem 7 rublos por pessoa, disse Trudolyubov, e já que somos 3, serão 21 pratas. Pode-se jantar bem. Zierkov, naturalmente, não vai pagar. Está claro, pois somos nós que o convidamos, decidiu Simonov. Vocês estão pensando, acaso? Intrometeu-se Fierfischkin. Arrogante e impetuoso, como um criado insolente que se vangloriasse das condecorações do general, seu patrão. Estão pensando que Zierkov nos deixará pagar toda a despesa? Ele aceitará, por delicadeza, mas, por sua conta, encomendará meia dúzia. Ora, para que meia dúzia para nós 4? Observou Trudolyubov, que só ouvira a referência a meia dúzia. Bem, somos 3, com Zierkov 4, 21 rublos para o Hotel de Paris, amanhã às 5 horas, concluiu Simonov, que for eleito para tratar do caso. Com 21? Disse eu um tanto perturbado, parecendo até ofendido. Contando-se comigo, serão 28 rublos e não 21. Parecera-me que seria até muito bonito oferecer-me tão súbita e inesperadamente e que todos eles seriam vencidos no mesmo instante e me olhariam com respeito. Mas você também quer? Observou Simonov, descontente, como que evitando olhar-me. Conhecia-me como a palma de sua mão. Enfureceu-me o fato de que ele me conhecesse tão bem. E por que não? Parece-me que sou igualmente colega e, confesso, sinto-me até ofendido pelo fato de não me terem convidado. Exaltei-me de novo. E onde iríamos procurá-lo? Intrometeu-se Fierfischkin com grosseria. Você nunca esteve em boas relações com Zierkov? Acrescentou Trudolyubov,
franzindo o senho, ou seja, franzindo o rosto. Mas eu me agarrara ao pretexto e não o deixava. Creio que ninguém tem o direito de julgar isto, repliquei com voz trêmula, como se tivesse acontecido Deus sabe o quê. Talvez eu queira agora, justamente pelo fato de não ter estado em boas relações com ele. Bem, quem é que pode compreendê-lo? Todas essas alturas, disse Trudolyubov, sorrindo com ironia. Você vai ser incluído, resolveu Simonov, dirigindo-se a mim. Amanhã, às 5 horas, no Hotel de Paris. Não se engane. O dinheiro? Começou Fierfishkin, a meia voz, fazendo para Simonov um sinal na minha direção. Mas deteve-se, porque o próprio Simonov ficou encabulado. Basta, disse Trudolyubov, levantando-se. Se lhe deu toda essa imensa vontade, venha. Temos o nosso grupinho de amigos, disse, irritado, Fierfishkin, apanhando também o chapéu. Não se trata de uma reunião oficial. Talvez nem queiramos a sua companhia. Saíram. Fierfishkin nem se inclinou diante de mim para despedir-se. Trudolyubov mal fez um aceno com a cabeça, sem olhar. Simonov, com quem fiquei frente a frente, permanecia em certo estado de magoada perplexidade e me olhou de modo estranho. Não se sentou e não me convidou a fazê-lo. Sim, então. É amanhã. Vai dar o dinheiro agora? É para saber com certeza, balbuciou confuso. Abrasei-me, mas, abrasando-me, lembrei-me de que de longa data devia a Simonov 15 rublos, o que nunca esquecera, é verdade, conquanto isto não me tivesse levado a devolver-lhe o dinheiro. Convenha comigo, Simonov, que eu não podia saber ao vir aqui. Sinto muito ter esquecido. Está bem, tanto faz. Vai pagar amanhã, durante o jantar. Eu disse apenas para se saber. Por favor. Interrompendo-se bruscamente, e se pôs a caminhar pela sala, ainda mais despeitado. Parava de vez em quando e batia o pé com força. Não o atrapalho? Perguntei, depois de uns 2 minutos de silêncio. Oh, não! Estremeceu de repente. Isto é, na verdade, sim. Sabe, eu ainda preciso passar. É aqui perto, acrescentou como que se desculpando e, em parte, envergonhado. Ah, meu Deus, por que não me disse? Exclamei, apanhando o boné, com uma expressão surpreendentemente desembaraçada que me surgira Deus sabe como. Mas não é longe daqui. A 2 passos, repetia Simonov, acompanhando-me até a antessala, com um ar agitado que não lhe ia bem. Então, amanhã, às 5 em ponto, gritou-me para a escada. Estava de fato muito contente porque eu ia embora. Quanto a mim, ficara furioso. Para que precisava? Para que precisava eu desta saída? Rangia os dentes caminhando pela rua. E a um canalha destes, a um porquinho, ao Zierkov. Está claro que não devo ir. Está claro que devo cuspir para tudo isto. Alguém me obriga? Amanhã mesmo informarei Simonov pelo correio. E havia até um pretexto ponderável para não ir. Estava sem dinheiro. Ao todo, tinha 9 rublos guardados. Mas, destes, era preciso dar 7 no dia seguinte, como ordenado mensal a meu criado Apollon, a quem eu pagava 7 rublos, sem comida. Não os pagar era impossível, tendo em vista o gênio de Apollon. Mas deixarei para alguma outra ocasião falar deste canalha, desta minha úlcera. Bem que eu sabia, porém,
que não lhe pagaria o dinheiro e iria, sem falta, ao jantar. Nessa noite, tive os mais abomináveis pesadelos. Não é para estranhar. Antes de ir dormir, ficara oprimido o tempo todo pelas recordações particulares da minha vida escolar e não pude libertar-me delas. Empurraram-me para aquela escola uns parentes distantes, dos quais eu dependia e de quem, desde então, nunca mais ouvi qualquer notícia. Empurraram-me para lá, órfão, oprimido já pelas suas censuras, pensativo, silencioso, que espiava de modo estranho tudo ao redor. Os colegas receberam-me com zombarias malignas, desapiedadas, porque não me assemelhava a nenhum deles. Mas eu não podia suportar as zombarias. Não podia acomodar-me a eles tão facilmente como eles se acomodavam uns aos outros. Passei imediatamente a odiá-los e me encerrei, fugindo a todos, num assustado, ferido e imensurável orgulho. Indignava-me a rudeza deles. Riam cinicamente do meu rosto, do meu vulto desengonçado, e, no entanto, que rostos estúpidos os deles próprios! Em nossa escola, as expressões de rosto como que se estupidificavam e transformavam de modo especial. Quantos meninos encantadores ingressavam no estabelecimento? Alguns anos depois, até dava nojo olhá-los. Já aos 16 anos, eu me surpreendia, taciturno, ou seja, introspectivo, com eles. Já então a mesquinhez do seu pensamento e a estupidez das suas ocupações. Os jogos e conversas me deixavam perplexo. Havia coisas tão fundamentais que eles não compreendiam e assuntos tão impressionantes e importantes pelos quais não se interessavam que, sem querer, passei a considerá-los inferiores a mim. Não me impelia isto a vaidade ofendida e, pelo amor de Deus, não me venhais com essas expressões burocráticas que enjoam a ponto de causar náusea, no sentido de que eu estava simplesmente sonhando e eles, já naquele tempo, compreendiam a vida real. Eles não compreendiam nada, nenhuma vida real e, juro, era justamente esta característica deles que me indignava, antes de mais nada. Reagiam de modo estupidamente fantástico à realidade mais evidente, que até feria o olhar, e já então estavam acostumados a venerar unicamente o êxito. Riam cruel e vergonhosamente de tudo o que era justo, mas humilhado e oprimido. Confundiam um posto elevado com inteligência e, aos 16 anos, já discutiam possíveis sinecuras. Caro ouvinte, sinecuras eram empregos ou funções, quase sempre em cargo público, que não requeriam responsabilidade ou uma grande carga horária de trabalho. Agora, retornando para o texto. Está claro que uma boa parte de tudo isto provinha da estupidez e dos maus exemplos que lhes rodeavam incessantemente a infância e a adolescência. Eram devassos até a monstruosidade. Naturalmente, também nisso, tudo era principalmente exterior, repassado de cinismo artificial. Está claro que a juventude e certo frescor apareciam neles, mesmo por trás da devassidão, mas até esse frescor era pouco atraente e manifestava-se sob certa forma de libertinagem. Odiava-os terrivelmente, embora fosse talvez até pior que eles. Pagavam-me de modo idêntico e não escondiam de mim a repugnância que lhes inspirava. Mas eu mesmo não queria sua amizade. Pelo contrário, ansiava constantemente que me humilhassem, para me livrar dos seus motejos, ou seja, para me livrar de suas zombarias, de suas troças. Comecei de propósito a estudar o máximo possível e, abrindo à força o caminho, coloquei-me entre os primeiros da classe. Isto lhes causou impressão. Começaram também a perceber que eu lia livros que eles não podiam ler e compreendia assuntos alheios ao nosso programa especial, de que eles nem sequer tinham ouvido falar. Constatavam isso com ferocidade e zombaria, mas submetiam-se moralmente,
tanto mais que os próprios professores fixavam, por esse motivo, a atenção em mim. Cessaram os motejos, mas a animosidade permaneceu, estabelecendo-se relações frias e tensas. Por fim, eu mesmo não resisti. Com a idade, aumentava a necessidade de privar com pessoas, de ter amigos. Tentei aproximar-me de alguns, mas nesta aproximação havia sempre algo pouco natural, e ela extinguia-se por si. De uma feita, cheguei a ter um amigo, mas, no íntimo, eu já era um déspota, ou seja, um tirano, e quis ter um domínio ilimitado sobre a sua alma. Quis infundir-lhe desprezo pelo ambiente que o cercava, exigir-lhe um rompimento altivo e total com aquele meio. Assustei-o com a minha apaixonada amizade. Fazia-o chegar às lágrimas, às convulsões, e ele era uma alma ingênua que se entregava, mas, quando se entregou a mim de todo, passei imediatamente a odiá-lo e repeli-lo, como se ele me tivesse sido necessário apenas para que eu o vencesse, para que ele se submetesse a mim. Todavia, eu não podia vencer a todos. O meu amigo também não se parecia com nenhum deles e constituía a mais rara das exceções. A minha primeira tarefa, ao sair da escola, foi abandonar o serviço especial a que eu fora destinado, a fim de romper todos os liames, ou seja, todos os vínculos, amaldiçoar o passado e cobri-lo de cinza. E o diabo sabe para que me arrastei, depois de tudo isto, à casa daquele Simonov. De manhã cedo, sobressaltei-me no leito, pulei, perturbado, como se tudo aquilo começasse a acontecer naquele mesmo instante. Mas eu acreditava que ia produzir-se, e inevitavelmente se produziria, naquele mesmo dia, uma transformação radical em minha existência. Por falta de hábito, talvez, toda a vida eu tivera a impressão, até mesmo quando do mais insignificante acontecimento exterior, de que uma transformação radical estava para operar-se em minha vida. Fui para a repartição, como de costume, mas escapei para casa 2 horas mais cedo, a fim de me preparar. O mais importante, pensava eu, era não chegar primeiro, senão julgariam que me alegrara muito. Mas havia milhares de coisas igualmente importantes, e todas elas me perturbavam até a exaustão. Eu próprio limpei, mais uma vez, as minhas botas. Por nada deste mundo, Apólon as limparia 2 vezes num dia, considerando que aquilo não seria boa ordem. Para limpá-las, subtraí as escovas da saleta de entrada, a fim de que ele não o percebesse e não passasse a desprezar-me. A seguir, examinei minuciosamente os meus trajes e achei que estava tudo velho, gasto, puído. Relaxara-me demais. O uniforme estava mais ou menos em ordem, mas iria acaso jantar de uniforme? E o pior era que as calças tinham, na altura do joelho, uma enorme mancha amarela. Pressenti que só aquela mancha tiraria 9/10 da minha dignidade. Por outro lado, sabia também que era grande baixeza pensar assim. Mas agora não é caso de se pensar, está chegando a realidade. Refletia, caindo em desânimo. Sabia igualmente muito bem que exagerava monstruosamente todos estes fatos. Mas que restava fazer? Não podia mais dominar-me, e a febre fazia-me tremer. Imaginava, desesperado, como aquele canalha do Vizierkov me receberia altivo e friamente, com desprezo embotado, ou seja, com desprezo insensível, invencível, me olharia o nécio, ou seja, o boçal Trudoliubov, de modo maldoso e insolente, haveria de rir de mim, o inseto Fierfishkin,
procurando agradar a Vizierkov, como Simonov compreenderia tudo isto muito bem em seu íntimo, e como ele me desprezaria pela baixeza da minha vaidade e fraqueza e, sobretudo, como tudo aquilo seria miserável, não literário, cotidiano. Está claro que o melhor seria não ir, definitivamente. Mas isso, mais que tudo, era impossível. Quando algo começava a me puxar, deixava-me afundar de cabeça. Senão, depois, eu próprio zombaria de mim mesmo a vida inteira. Então, ficaste acovardado perante a realidade, acovardado de fato? Pelo contrário, eu queria apaixonadamente demonstrar a toda aquela cambada que não era de modo algum o medroso que eu mesmo imaginava ser, mas ainda, no mais intenso paroxismo, ou seja, no mais intenso espasmo, na mais intensa convulsão da febre do medo, sonhava sobrepujá-los, vencê-los, arrastá-los, obrigá-los a amar-me. Bem, ainda que fosse pela elevação das ideias e pelo meu indiscutível espírito, haveriam de deixar de lado Vizierkov, que ficaria a um canto, calado e envergonhado, e eu o esmagaria. Depois, seria capaz de reconciliar-me com ele. Beberíamos ambos, e eu o trataria por tu. Mas o mais cruel para mim, e que me causava mais despeito, ou seja, mais ressentimento, era o fato de já então saber, e saber inteiramente e com certeza, que, na realidade, não precisava de nada daquilo, que na verdade eu não queria de modo algum esmagá-los, dominá-los, atraí-los, e que, mesmo que alcançasse este resultado, seria o primeiro a não dar vintém por ele. Oh, como implorei a Deus que aquele dia passasse o mais depressa possível! Pressa de inexprimível angústia, acercava-me da janela, abria o póstigo. Caro ouvinte, póstigo era uma pequena abertura em porta, janela ou balcão de atendimento, pela qual era possível a comunicação entre o público e os funcionários de um estabelecimento. Agora, retornando para o texto, e fixava o olhar na bruma turva da neve molhada que caía densamente. Por fim, o meu ordinário relógio de parede chiou 5 horas. Agarrei o chapéu e, procurando não olhar para Apollon, que, desde a manhã, não cessara de esperar pelo salário, mas, por orgulho, não quisera ser o primeiro a falar no caso, esgueirei-me pela porta, passando por ele. Com o meu último meio rublo, aluguei um carro de luxo e cheguei como um grão-senhor ao Hotel de Paris. Capítulo 4. Já na véspera, eu sabia que seria o primeiro a chegar. Mas não se tratava mais de ser o primeiro. Não só não chegara nenhum deles, mas até mal pude achar o nosso reservado. A mesa ainda não estava completamente arrumada. O que significaria aquilo? Depois de muito interrogatório, consegui saber finalmente, por meio dos criados, que o jantar estava encomendado para 6 horas e não 5. Isto me foi confirmado também no buffet. Fiquei até envergonhado de perguntar. Eram apenas 5h25. Se tinham transferido a hora, deveriam de qualquer modo avisar-me. Para isto existe o correio municipal. E não me submeter a uma vergonha daquelas perante mim mesmo e até perante os garçons. Sentei-me. Um garçom começou a arrumar a mesa. Na presença dele, tudo se tornava de certo modo ainda mais doloroso. Pouco antes das 6, foram trazidas velas para o reservado, além dos lampiões que já havia ali. No entanto, aquele garçom não se lembrara de trazê-las quando eu chegara. No reservado contíguo estavam jantando, em mesas diferentes, 2 clientes taciturnos, ou seja, 2 clientes introspectivos, que permaneciam silenciosos e pareciam zangados. Numa das salas afastadas havia muito barulho. Gritava-se até.
Ouviam-se gargalhadas de todo um bando de pessoas. Ressoavam alguns deselegantes ganidos franceses. Tratava-se de um jantar em companhia de senhoras. Numa palavra, era nauseante ao extremo. Raramente eu tinha passado instantes tão desagradáveis, de modo que, às 6 em ponto, quando eles apareceram todos juntos, eu, no primeiro momento, alegrei-me com a sua presença. Como se fossem não sei que espécie de libertadores. E quase esqueci que devia parecer ofendido. Ziarkov entrou na frente do grupo, evidentemente como chefe. Tanto ele como os demais estavam rindo, mas, vendo-me, empertigou-se, ou seja, aprumou-se, enrijeceu-se, acercou-se de mim mesmo, sem se apressar, inclinou um pouco o busto com alguma faceirice, ou seja, com alguma demonstração de elegância, e me deu a mão, carinhosamente, não muito, mas com certa delicadeza cautelosa, quase de general, como se, dando-me a mão, ele se protegesse de algo. Eu imaginara que, ao contrário, mal entrasse, ele soltaria a mesma gargalhada de outrora, muito aguda, acompanhada de sons esganiçados, e que, logo as primeiras palavras, se ouviriam as suas brincadeiras e gracejos de mau gosto. Eu estava preparado para isso desde a noite anterior, mas, de modo algum, esperava um tom tão condescendente, tão altamente carinhoso. Considerava-se ele, portanto, imensuravelmente superior a mim em todos os sentidos? Se apenas quiser ofender-me com aquelas maneiras de general, não tinha importância, pensava eu. De qualquer modo, eu poderia ainda cuspir para o lado. Mas que fazer se, realmente, sem qualquer desejo de me ofender, se tivesse esgueirado seriamente para dentro de sua cabeçorra de carneiro a ideiazinha de que ele era imensuravelmente superior a mim e não podia olhar-me de outro modo, a não ser com ares protetores? Só de pensar nisso, comecei a sufocar. Fiquei surpreendido ao saber do seu desejo de participar do nosso jantar, começou ele, ciciando, ou seja, sussurrando, sibilando e arrastando as palavras, o que não fazia outrora. Nunca mais tivemos ocasião de nos encontrar. Você como que se afasta. Não devia fazer isso. Não somos tão terríveis como lhe parecemos. Bem, em todo caso, estou contente de reiniciar. E com um ar displicente, virou-se para colocar o chapéu no parapeito da janela. Faz tempo que está esperando? Perguntou Trudolyubov. Cheguei às 5 em ponto, conforme ficou marcado ontem. Respondia em voz alta e com uma irritação que prometia explosão próxima. Mas você não lhe comunicou que mudamos a hora? Dirigiu-se Trudolyubov a Simonov. Não comuniquei. Esqueci. Respondeu o outro, sem denotar, todavia, qualquer arrependimento, e, deixando mesmo de se desculpar perante mim, foi encomendar os frios. Então já faz 1 hora que está aqui? Coitado, exclamou Ziarkov, em tom de mofa. Ou seja, em tom de zombaria. Pois, segundo as suas concepções, isto de fato devia ser extremamente engraçado. Acompanhando-o, o canalha do Fierfichkin gargalhou com a sua voz ignobelzinha, sonora, igual a de um cachorrinho. Ele também achara a minha situação sobremaneira engraçada e confusa. Isto não é nada engraçado, gritei para Fierfichkin, cada vez mais irritado. Os culpados são outros, não eu. Desdenharam de me avisar. Isto é simplesmente um absurdo. Não só um absurdo, mas ainda mais, resmungou Trudolyubov, tomando ingenuamente a minha defesa. Você é demasiado complacente, ou seja, é demasiado amável, afetuoso. Foi simplesmente uma indelicadeza.
Não intencional, é claro. E como foi que Simonov... Se alguém me fizesse isto, observou Fierfichkin, eu... Você mandaria que lhe servissem algo, interrompeu-o Vizierkov, ou simplesmente pediria o jantar sem esperar. Convenham que eu poderia ter feito isso sem esperar licença, repliquei abruptamente. Se esperei, foi. Sentemo-nos, senhores, gritou Simonov, que acabava de entrar. Está tudo pronto. Respondo pelo champanhe. Ficou admiravelmente gelado. Mas eu não conhecia o seu endereço. Onde é que ia procurá-lo? Disse, voltando-se de repente para mim. Porém, mais uma vez, como que sem me olhar, parecia predisposto contra mim. Provavelmente pensara algo depois do que acontecera na véspera. Todos se sentaram. Sentei-me também. A mesa era redonda. Trudolyubov ficava à minha esquerda. Simonov à direita. Vizierkov sentou-se em frente. Fierfichkin a seu lado, entre ele e Trudolyubov. Digai-me, você trabalha num departamento? Disse Vizierkov, que continuava a ocupar-se de mim. Vendo a minha confusão, imaginara seriamente que era preciso acarinhar-me e, por assim dizer, animar. Será que quer que eu atire nele uma garrafa vazia? Pensei furioso. Por falta de hábito, irritava-me de certo modo fácil e descabidamente. Na repartição de... Respondi com voz sofreada, ou seja, com voz contida, reprimida, olhando para dentro do prato. E isto é vantajoso para você? Digai-me! O que foi que o obrigou a deixar o emprego anterior? O que me obrigou foi justamente que eu quis deixar aquele emprego. Arrastei eu 3 vezes mais longamente, quase não me dominando mais. Fierfichkin fungou. Simonov olhou-me com ironia. Trudolyubov parou de comer e se pôs a examinar-me com curiosidade. Vizierkov ficou chocado, mas fez que não percebeu. Bem, e quanto à sua manutenção? Que manutenção? Quero dizer, o ordenado. Mas está me arguindo, ou seja, está me inferindo, me questionando? Por quê? Aliás, no mesmo instante, eu disse quanto ganhava. Estava ficando terrivelmente vermelho. Não é muito, observou Vizierkov com superioridade. Sim, não dá para jantar em cafés e restaurantes, acrescentou com impertinência Fierfichkin. A meu ver, é simplesmente uma miséria, observou Trudolyubov. Sério? E como você emagreceu? Como mudou desde aquele tempo? Acrescentou Vizierkov. Desta vez, não sem veneno, com certa pérfida compaixão, ou seja, com certa compaixão ardilosa, examinando-me bem como ao meu traje. Mas chega de confundi-lo, exclamou com um risinho Fierfichkin. Prezado senhor, saiba que não estou confuso, explodi finalmente. Está ouvindo? Estou jantando aqui, no café e restaurante. À minha própria custa, e não de alguém mais. Observe isto muito bem, Monsenhor Fierfichkin. Bem... E quem é que está jantando aqui que não seja a própria custa? O senhor parece? Acudiu Fierfichkin, corando como uma lagosta e olhando-me enfurecido nos olhos. Disse isso só por dizer, respondi, sentindo que avançara muito. E suponho que seria melhor nos ocuparmos com uma conversa mais inteligente. Parece que tem a intenção de exibir a sua inteligência. Não se preocupe, isto seria aqui absolutamente inoportuno. Mas, meu senhor, como foi que perdeu completamente as estribeiras, hein? Não terá perdido de uma vez o juízo naquele seu departamento? Basta, senhores, basta! Gritou Vizierkov, com um ar senhoril.
Como isto é estúpido, grunhiu Simonov. De fato, é estúpido. Nós nos reunimos num grupo de amigos para nos despedirmos de um bom companheiro que parte em viagem. E o senhor está aqui ajustando contas, disse Trudolyubov, dirigindo-se grosseiramente a mim. Foi o senhor mesmo que pediu ontem para fazer parte do grupo. Não atrapalhe, portanto, a harmonia geral. Chega, chega! Gritava Zierkov. Parem, senhores, isso não está bem. É melhor contar-lhes como eu quase me casei transanteontem. E então começou certa pasquinada, ou seja, certa crítica mordaz sobre como aquele cavalheiro quase se casara 3 dias antes. Aliás, não disse palavra sobre o casamento em si, mas em seu relato apareciam a todo momento generais, coronéis e, mesmo, comeriúnqueres. Comeriúnqueres, caro ouvinte, era um cargo junto ao palácio, junto à corte imperial russa, algo equivalente a um cargo menor de cortesão palaciano, e que era imediatamente inferior ao cargo de camarguier. Camarguier era um cargo que correspondia ao gentil homem da Câmara Real. Agora, retornando para o texto, e Vizierkov quase à testa deles. Começou um riso aprobatório. Fierfishkin soltava até gritinhos esganiçados. Todos me abandonaram, eu estava esmagado, destruído. Meu Deus, será isto companhia para mim? Pensava. E que imbecil me mostrei diante deles. Permiti que Fierfishkin me ofendesse demais. Os cretinos estão pensando que me fizeram a honra dando-me um lugar à mesa, mas não compreendem que eu é que lhes concedo essa honra. Emagreceu a roupa. Oh, malditas calças! Ainda há pouco, Vizierkov notou a mancha amarela sobre o joelho. Mas, que esperar? Devo levantar-me da mesa, agora mesmo, apanhar o chapéu e ir embora? Simplesmente, sem dizer palavra? Por desprezo, e amanhã nem que seja preciso um duelo. Canalhas, não são os 7 rublos. Diabo, não lamento 7 rublos. Vou-me embora neste instante. Fiquei, naturalmente. De desgosto, bebia Lafite e Xeres aos copos. Caro ouvinte, Lafite é um vinho de origem francesa e Xeres é um vinho branco de origem espanhola. Agora, retornando para o texto, por falta de hábito, estava me embriagando depressa e, com a embriaguez, crescia-me também o despeito. De repente, tive vontade de ofendê-los do modo mais atrevido e, depois, ir embora. Aproveitar o momento e mostrar quem sou, que digam, é ridículo, mas inteligente e numa palavra, diabo que os carregue. Examinei-os todos com insolência, os olhos enevoados. Pareciam ter-me esquecido de todo. O ambiente deles estava barulhento, gritante, alegre. Era sempre Vizierkov quem falava. Prestei atenção. Vizierkov falava de certa magnífica senhora que ele acabara levando a fazer-lhe uma declaração. Naturalmente, estava mentindo como um cavalo, no que fora particularmente ajudado por seu amigo íntimo, certo príncipezinho, o russardo Kolya, dono de 3.000 almas. E, no entanto, esse Kolya, que possuía 3.000 almas, não está aqui para se despedir de você. Intrometi-me, de repente, na conversa. Por um instante, todos se calaram. Agora você já está bêbado, disse Trudolyubov, dignando-se, finalmente, a notar a minha presença e olhando-me de viés, desdenhoso. Vizierkov examinava-me calado, como se eu fosse algum bicharroco, ou seja, como se fosse um bicho de aspecto asqueroso. Baixei os olhos. Simonov começou, o quanto antes, a encher as taças de champanhe. Trudolyubov ergueu a sua, no que foi acompanhado por todos, com exceção de mim. A tua saúde e boa viagem, gritou para Zierkov. Pelos tempos de outrora, senhores, pelo nosso futuro, urra!
Todos beberam e se arrastaram para beijar Vizierkov. Não me movi do lugar. Tinha diante de mim a taça cheia, intocada. Mas não vai beber? Urrou Trudolyubov, perdendo a paciência e dirigindo-se a mim com severidade. Eu quero pronunciar meu próprio speech separadamente. Então, beberei, senhor Trudolyubov. O nojo que dá este rabugento, resmungou Simonov. Endireitei-me na cadeira e apanhei a taça. Estava febril e preparava-me para algo extraordinário, mas eu próprio ainda não sabia bem o que ia dizer. Silence! Gritou Fierfishkin. Aí vem coisa inteligente. Vizierkov aguardava, muito sério, compreendendo do que se tratava. Senhor Tenente Vizierkov, comecei, saiba que detesto as frases, os fraseadores e as cinturas apertadas. Este é o primeiro ponto. E agora vem o segundo. Todos ficaram muito agitados. Ponto número 2. Detesto a bajulação e os bajuladores. Sobretudo, os bajuladores. Ponto número 3. Amo a verdade, a franqueza e a honradez. Prossegui quase maquinalmente, porque eu mesmo estava ficando gelado de horror, não compreendendo como ousava falar daquele modo. Amo o pensamento, Monsenhor Vizierkov. Amo a camaradagem de verdade, de igual para igual, e não, amo, aliás, por que não? Eu também vou beber a sua saúde, Monsenhor Vizierkov. Seduza circassianas, atire nos inimigos da pátria. Caro ouvinte, aqui se faz alusão às lutas pelo domínio completo do Cáucaso. As circassianas eram as moradoras, as nativas provenientes da região do Cáucaso. Agora, retornando para o texto. A sua saúde, Monsenhor Vizierkov! Vizierkov levantou-se da cadeira, inclinou-se em minha direção e disse: Fico muito grato. Com os diabos! Urrou Trudolyubov, batendo na mesa com o punho. Não! Merece que lhe quebrem a cara! Ganiu Fierfishkin. É preciso expulsá-lo daqui! Resmungou Simonov. Nenhuma palavra, senhores, nenhum gesto, gritou solenemente Vizierkov, reprimindo a indignação geral. Agradeço a todos, mas eu mesmo saberei demonstrar-lhe como aprecio as suas palavras. Senhor Fierfishkin, amanhã mesmo há de me dar uma satisfação pelas suas palavras de há pouco, disse eu alto, dirigindo-me com altivez a Fierfishkin. Isto é um duelo? Pois não, respondeu o outro, mas, provavelmente, eu estava tão ridículo provocando-o para um duelo, e isso constratava a tal ponto com a minha figura que todos, inclusive o próprio Fierfishkin, quase se deitaram de tanto rir. Vamos deixá-lo, está claro, está completamente bêbado, disse com repugnância Trudolyubov. Nunca me perdoarei por tê-lo incluído no grupo, resmungou novamente Simonov. Agora seria bom jogar uma garrafa contra todos eles, pensei. Apanhei a garrafa e enchi a minha taça até os bordos. Não, é melhor eu permanecer sentado aqui até o fim. Prossegui nos meus pensamentos. Ficaríeis satisfeitos se eu fosse embora, senhores? Por nada deste mundo, ficarei aqui sentado de propósito e beberei até o fim, em sinal de que não lhes atribuo a menor importância. Ficarei sentado, bebendo, porque isto aqui é um botequim e eu paguei a entrada. Permanecerei sentado, bebendo, porque os considero uns peões de xadrez, uns peões inexistentes. Ficarei sentado, bebendo. E cantarei, se quiser. Sim, porque tenho este direito de cantar. Não cantei, porém,
Esforcei-me apenas em não olhar para nenhum deles. Assumia as atitudes mais independentes, esperava com impaciência que eles fossem os primeiros a dirigir-me a palavra. Infelizmente, eles não começaram. E como gostaria de fazer com eles as pazes nesse momento? Bateram às 8, finalmente às 9. Eles se transferiram para o divã. Vizierkov estendeu-se, colocando o pé sobre uma mesinha redonda. O vinho também foi transportado para lá. Ele mandou de fato servir 3 garrafas por sua conta. Naturalmente, não fui convidado. Todos se sentaram à sua volta, no divã. Ouviam-no, quase com veneração. Via-se que gostavam dele. Por quê? Por quê? Pensei no íntimo. De raro em raro, atingiam um transporte de ébrios e se beijavam. Falavam do Cáucaso, do que é uma paixão autêntica, de Galbik. Caro ouvinte, Galbik é um jogo de cartas em voga na época. Agora, prosseguindo, de cargos vantajosos, das rendas do Russardo Podkarjevski, que nenhum deles conhecia pessoalmente, embora se alegrassem todos com o fato de que ele tivesse rendas elevadas, da extraordinária beleza e graça da princesa que igualmente nenhum deles jamais vira. Finalmente, chegaram ao tema da imortalidade de Shakespeare. Eu sorria com desdém e fiquei andando do outro lado da sala, ao longo da parede, bem em frente ao divã, fazendo o percurso da mesa lareira e vice-versa. Queria mostrar com todas as minhas forças que podia passar sem eles. No entanto, batia de propósito com as botas no chão, apoiando-me nos saltos. Mas tudo em vão. Eles não me dispensavam absolutamente qualquer atenção. Tive a pachorra de ficar andando assim, bem diante deles, das 8 às 11, sempre no mesmo lugar, da mesa à lareira e da lareira de volta à mesa. Estou andando assim e ninguém me pode proibir de fazer isso. O garçom que entrava na sala deteve-se algumas vezes para me olhar. Girava-me a cabeça por causa das viradas frequentes. Por instantes, tinha a impressão de estar delirando. Nessas 3 horas, 3 vezes fiquei suado e 3 vezes tornei a ficar enxuto. Ou seja, voltei a ficar enxugado. De quando em quando, cravavam-se em mim, com dor profunda, venenosa, um pensamento. Passariam 10, 20, 40 anos, e eu, mesmo decorrido aos 40 anos, haveria de lembrar com humilhação e repugnância estes momentos, os mais imundos, ridículos e terríveis de toda a minha vida. Era impossível rebaixar-me de modo mais desonesto e deliberado. Eu compreendia isto perfeitamente, mas assim mesmo continuava a caminhar da mesa à lareira e vice-versa. Oh, se ao menos soubessem de que sentimentos e ideias sou capaz e como sou culto! Pensava por instantes, dirigindo-me mentalmente ao divã, onde estavam sentados os meus inimigos. Mas os meus inimigos comportavam-se como se eu nem estivesse na sala. Uma única vez, voltaram-se na minha direção, justamente quando Vizierkov se pôs a falar de Shakespeare, e eu soltei de repente, com desprezo, uma gargalhada. Filo de modo tão falso e feio que eles interromperam simultaneamente a conversa e puseram-se a observar em silêncio, durante uns 2 minutos, sérios, sem rir, a minha caminhada ao longo da parede, da mesa à lareira, e como eu não lhes prestava nenhuma atenção, mas nada resultou daquilo. Não disseram palavra e, 2 minutos depois, novamente, me deixaram de lado. Bateram às 11. Senhores! Gritou Vizierkov, erguendo-se do divã. Agora, todos para lá. Naturalmente, replicaram os demais.
Voltei-me abruptamente para Vizierkov. Achava-me a tal ponto atormentado, a tal ponto ferido, que precisava terminar tudo, nem que tivesse de me apunhalar. Estava febril, os cabelos, molhados de suor, grudaram-se à minha testa e às têmporas. Vizierkov! Peço-lhe perdão, disse, decidida e abruptamente. E ao senhor também, Fierfichkin. A todos, eu ofendi a todos. Aí, hein? Um duelo não lhe agrada muito. Ciciou com veneno, Fierfichkin. Senti algo cortar-me dolorosamente o coração. Não é o duelo que eu temo, Fierfichkin. Estou pronto a lutar com o senhor, amanhã mesmo, depois das pazes. Insisto nisso até. E o senhor não me pode negá-lo. Quero demonstrar-lhe que não temo o duelo. O senhor será o primeiro a atirar, e eu atirarei para o ar. Está simplesmente se divertindo, observou Simonov. Ele perdeu a tramontana, replicou Trudolyubov. Mas deixe-me passar, porque se atravessou no caminho. Ora, que deseja? Replicou desdenhosamente Vizierkov. Estavam todos vermelhos, brilhavam-lhe os olhos, haviam bebido muito. Peço-lhe a sua amizade, Vizierkov. Eu ofendi, mas... Ofendeu? O senhor? A mim? Saiba, prezado senhor, que nunca em circunstância alguma o senhor me pôde ofender. E basta da sua presença. Fora daqui, reforçou Trudolyubov. Vamos! A Olímpia é minha, senhores. Está combinado? Gritou Vizierkov. Não discutimos, responderam-lhe rindo. Eu estava ali, coberto de escarros. O bando estava deixando ruidosamente a sala. Trudolyubov entoou certa canção estúpida. Simonov deteve-se por um curto instante para dar gorjeta aos garçons. De repente, aproximei-me dele. Simonov, dê-me 6 rublos, disse eu, decidido e num tom desesperado. Ele me olhou extremamente surpreendido, os olhos embotados, ou seja, os olhos abatidos. Também estava embriagado. Mas também, vai para lá, conosco? Sim, não tenho dinheiro, respondeu bruscamente com um sorriso de desdém. E saiu da sala. Agarrei-o pelo capote. Era um pesadelo. Simonov, eu vi que tem dinheiro. Por que me recusa? Sou algum canalha? Cuidado em não me recusar isto. Se soubesse para que estou pedindo. Disso depende tudo. Todo o meu futuro, todos os meus projetos. Simonov tirou o dinheiro e quase o atirou contra mim. Tome, se é tão sem consciência, disse impiedosamente e correu a alcançar os demais. Fiquei um instante sozinho. Desordem, restos de comida, um cálice quebrado no chão, vinho derramado, pontas de cigarro, embriaguez e confusão na cabeça, uma angústia torturante no coração e, finalmente, o garçom, que tudo vira e ouvira e me espiava com olhar curioso. Para lá! Exclamei. Ou eles todos vão implorar a minha amizade de joelhos, abraçando as minhas pernas, ou hei de esbofetear Vizierkov! Caro ouvinte, eu encerro por aqui a 4ª e penúltima parte dessa grande obra. A 5ª parte e última será lançada na quarta-feira, dia 31 de maio, às 18 horas. Até lá!